Tá, vambora. São Paulo e Internacional. Jogo acabamos de escutar nosso querido Zubeldia, que tem uma galera aí que tá brava comigo no Twitter. Lá tem uma galera, dois caras estão questionando. É uma galera. Enfim, dito isso. Ah, antes de falar qualquer coisa, pô, se inscreve no canal, cara. Curte, comenta, compartilha. Eu vou estar postando o link do Discord aí, ó. Que inclusive a gente sorteou duas camisetas hoje na transmissão. Mas é transmissão fechada só pros membros, que é o Boteco da Alta. O Boteco da Alta é onde tudo pode acontecer, mano. Tudo é permitido, nada é obrigatório. Você pode falar o que você quiser. É free word. E, enfim, São Paulo e Inter, 0-0. Não vou dar minha opinião, tá? Como eu gostaria que tivesse sido. Vou dar minha opinião com relação ao que eu acho que o Zuba tentou fazer. Acho que o Zuba surpreendeu a um tanto de zero pessoas com a escalação inicial. Ele surpreendeu. Eu achei que ele não ia vir com Luciano e Lucas. Ele veio. Isso mostra que, como a gente falou mais antes do jogo na live do UOL, inclusive a galera que acha que eu sou engenheiro de obra pronta, se vocês quiserem lá, tem a live do UOL que tá eu, Arnaldo e o Renan, antes do jogo, e eu falei, eu achava que ele não viria, porque ele claramente prioriza se defender primeiro para depois atacar. Ele veio com o Luciano, e aí eu disse antes do jogo, se vier com o Luciano de segundo atacante, com duas linhas de quatro e os dois na frente, ou no 4-2-3-1, com o Luciano tendo aquela responsabilidade no meio-campo, de novo, para ficar claro para a galera que não entende, eu adoro o Luciano quando ele joga lá na frente, não quando ele tem alguma responsabilidade por dentro. Dito isso, o São Paulo sofre novamente no meio-campo. O São Paulo abre mão do seu melhor jogador hoje, que é o Lucas, na criação, coloca ele pelo lado com a responsabilidade dele correr atrás, e ele correu atrás do lateral esquerdo, até porque o Internacional estava com três homens de meio campo, Thiago Maia, Bruno Henrique, tinha mais um ali que eu esqueci o nome, que, cara, os meninos estavam conseguindo sair com uma certa tranquilidade. Uma hora ou outra o São Paulo acertava a pressão e eles não arriscavam e acabavam saindo no chutão, mas conseguiam sair. Dito isso, quando eles saíam do meio-campo, passava pelo meio-campo, eles não arrumavam nada. O Internacional não teve um cruzamento, acho, no final do primeiro tempo ou no começo do segundo tempo, que é aquele Ryan que entra no lugar do Alan, ele faz o cruzamento, ela passa por todo mundo e o próprio Bruno Henrique não chega na bola. O Inter criou pouco, não arrumou muita coisa, até porque, como de costume, como sempre, o sistema defensivo do São Paulo é muito forte. Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco, monstro de novo, muito firme, muito bom, com confiança, e o Wellington, com o Alisson e principalmente com um dos melhores em campo, segundo a minha visão, tá? Minha opinião. Se você concorda ou não, não sei. Também não posso ser grosseiro, né? Mas não sei se vocês concordam ou não. Mas O na minha. Bosco concorda. Então, não, pros que não concordam. Não sei o que a maioria achou, mas os melhores em campo eram Alan Franco, como sempre, Luiz Gustavo e Lucas. A partir do segundo tempo, tá? Porque no primeiro tempo, tirando o Luiz Gustavo, que era o mais lúcido ali, que era o que tentava sair jogando, e quando a bola passava pelo pé dele, ele encontrava o passe nas duas laterais para Nestor, Lucas e Luciano e Caleri. Muito consciente, muito nego velho, baita de um jogador. Já falei que não entendo. Enfim, vamos lá, vamos por partes. Primeiro tempo, começa o segundo tempo. O São Paulo começa pouca coisa melhor. Acredito que o Zuba tenha pedido para Luciano e Lucas às vezes dar uma alternada, para o Lucas não ficar tão peso por dentro. O Lucas ele inicia o segundo tempo caindo mais por dentro, mas aos 15, 20 ele já começa com uma movimentação mais pro lado de novo. Não sei por quê. Até porque o São Paulo cria. Tem o gol anulado. Tava impedido ou não tava? Puta, é muito difícil dizer, cara. Eu tenho a impressão que o Caleri tava um ombro ali, como diria tiozão, 2 centímetros não faz tanta diferença. Inclusive um beijo, tiozão.
Essa caneta mágica aí que você arrumou na transmissão aí, depois você compartilha com nós. Eu acho que ele tava. Aliás, eu acho que ele tava, não. Eu tenho a impressão que ele tava um ombro à frente. Não sei. Não vi a imagem. Vi alguns zooms que teve, mas na minha opinião é inconclusivo. Mas enfim, deram um impedimento, não foi o gol. O São Paulo tem duas chances de gol. Com o Lucas. E o cruzamento pro gol do Caleri, se eu não me engano, foi do Lucas também. Foi. Confirma, produção? Isso, foi do Lucas. Foi do Lucas. E, cara, por algum motivo que não perguntaram na coletiva, pro nosso querido Zubildia, ele me tira os dois melhores jogadores do São Paulo em campo, Luiz Gustavo e Lucas. Aí, eu não entendi. Eu acredito que ninguém da transmissão entendeu. E aí a galera fala, sim, porque ele poupou pro clássico, irmão, tá 0-0. O jogo que claramente dá pra ganhar, ele não tinha que tirar os caras. Os meninos vêm de 2 jogos, vêm de 2 semanas treinando, eles estavam 100%. Mas ele tava com medo da lesão, porra. Se eu não puder contar com 2 jogadores que tá melhor em campo até o final do jogo, com medo que eles machucar, cara, alguma coisa tá errada. A preparação tá errada, os moleques estão fazendo errado, alguém tá errado, desculpa. Eu não posso contar com isso. Os 3 pontos de hoje, que ganhou 1 e perdeu 2, são tão importantes quanto os 3 pontos do clássico. E aí eu vou. Desculpa, com todo respeito ao Corinthians, mas o time do Inter hoje é melhor que o do Corinthians. Eu precisava dos meus 2 melhores jogadores que estavam crescendo e ganhando confiança na partida em campo, não fora. Aí ele tira o Luiz Gustavo, põe o Galopo. Cara, ele matou a saída de bola minha. Matou. Aí ele coloca Eric, Lucas e Ferreira. Com o Caleri. Ele deu 5 minutos, eu acredito, pro Lucas. Ali. Centralizado. 5. Eu não sei. Pode ter dado um pouco mais, mas não deu muito tempo do Lucas se adaptar ali, tentar entender o que estava acontecendo pelo meio. Não, ele tira o Lucas. E aí ele coloca o André. Cara, não. Desculpa, eu não entendi. Eu só tô comentando o que ele fez. O que ele tentou fazer no início era claro. Era deixar o Luciano perigosíssimo perto do Caleri, perto ali do gol, para que a gente saísse. Deu certo? Não, na minha visão, não deu. São Paulo não fez um ok primeiro tempo. São Paulo, cara, não arrumou nada o primeiro tempo. Muitas vezes, e aí, se você assistir o jogo de novo, tá os 2 atacantes do São Paulo, ou Luciano e Caleri, na mesma linha, que é na intermediária defensiva do São Paulo. Tá, o Inter arrumou alguma coisa? Não, não arrumou nada. Não teve nem perto de fazer um gol. Jandrei acho que nem pegou na bola. Não fez uma defesa assim, caramba, Jandrei. Não. Jandrei não teve preocupação nenhuma. Mas o São Paulo também não. E aí você pega um time desse jeito. E aí, tipo, cara, vem a primeira crítica do vídeo. Se em 2 semanas treinando a gente não consegue firmar um padrão de saída ou de contra-ataque, tem um contra-ataque que é puxado no segundo tempo, que claramente a movimentação não estava pré-definida do contra-ataque, não é algo treinado, algo que é diagonal para um lado, diagonal para o outro, com opção, não tem, não teve. E aí a gente teve 2 semanas. Aí eu pergunto pros meus parceiros São Paulino que estão aqui comigo, que o bonde tá aqui comigo. Eu falei alguma coisa de errado? Ou não? Ou vocês viram o mesmo jogo que eu? Por enquanto, tudo positivo. Vocês como torcedores, porque eu não sou clubista, eu não sou fanático. Eu vejo o jogo de uma forma tática. Eu não vejo o jogo... dito isso, São Paulo invicto, Zuba iguala os números do Dorival, não sei quantos jogos sem tomar gol, tudo top, São Paulo lá em cima. Fechou. Torcedor que amanhã vai no trampo, vai pra escola, vai pra faculdade, corintiano, pode esperar que essa hora vai chegar, o choro é livre. Dentro de campo, que é a minha área, o que eu vejo, 2 semanas a gente... eu posso considerar pro torcedor São Paulino, meu bonde que tá aqui comigo,
que ele já conhece o time ou não? Ele tá num começo de trabalho ainda vocês podem dizer que ele não conhece os caras ainda. Ele conhece. Conhece já. Tá, então o torcedor, eu acredito que o torcedor fanático que tá aqui comigo acha que ele já conhece. O DM tá cheio ou tá vazio? Vazio. Só 2, eu acho. Então a gente tem ali saímos do início do trabalho para algumas semanas de treinamento com o DM vazio e a galera à disposição. Tá, o Rato tava voltando hoje, não dá para contar muito com Tem o Rato. o Rato e o Rafinha também, né? Acho que são 2 jogadores que ele ainda não teve oportunidade de utilizar. Né? Sim, mas o Rafa não tá disponível ainda, né? Isso. O Rafa não, o Rato ficou disponível, mas foi o primeiro jogo pós-lesão. Isso. Então, Mas a maior parte do time ele já conhece, né? Pelo menos acho que já deu pra pegar as características desses caras nos treinos, né? esse é o meu ponto. Então, tudo que ele faz a partir do jogo de hoje do Inter é claramente opção dele. Sim, Concordamos com isso ou não? Sim. perfeito. Dito isso, depois da atuação do Lucas pelo lado contra o Tajeres e da atuação dele contra o Cruzeiro, alguém discorda que ele rende mais de 10 ali jogando centralizado? E por sinal, no segundo tempo, quando ele vai pro meio ali, o Lucas começa a render, né? E sai o gol, né? Exatamente. E aí a hora que ele começa a render, ele é substituído. Aí, mas ele tava poupando. Cara, ele tá 2 semanas. Ele tá inteiro. Ele tá zero bala. Ele tá descansado, bem treinado e com condições de atuar. Se eu poupasse o Lucas, eu começaria a poupar ele pós-jogo do Corinthians, dependendo como tivesse. Porque, tipo, se o Corinthians desfalcado, com a pressão que tá, o São Paulo vai lá, vira o jogo 2-0, eu sacava o Lucas no intervalo aí pra poupar ele. Porque o Corinthians não ia arrumar nada. Agora, 0-0, num jogo difícil, que a gente esperava que ia ser difícil. Quando ele tá crescendo na partida, quando ele vai ter o apoio do Luiz Gustavo, que tava bem na partida, ele tira? Cara, desculpa, eu não entendi. Posso comentar o fato do Zuba ter botado ele na direita e ter que substituir pelo cansaço, porque ele tava na direita? Porque se ele tivesse no meio, ele tinha jogado o jogo inteiro? Mas eu acho que não. Eu acho que não. Até porque quando o Lucas ele ainda continua em campo, ele coloca Ferreira e Eric. Então, além dele ter o Luiz Gustavo para municiar ele ia ter 2 opções pelo lado. Então, ele podia dosar a hora de acelerar ou a hora de tocar pros moleque. E ele tinha 2 opções. Pelo lado que ele cai pra direita, ele tem o Eric, usa o Eric. Ele cai pra esquerda, ele tem o Ferreira, usa o Ferreira. Aí ele tem o pivô do Caleri, ele tinha... Pô, se a galera não achar que o Lucas, com a experiência que ele tem, gigante do jeito que ele não sabe dosar a hora certa de acelerar ou não, ele não sabe usar o pivô, ele não sabe usar os moleques, paramos as máquinas, fechamos o portão, apaga a luz e o último que sair leva a bola, porque acabou. Não dá. Falar que o Lucas não vai conseguir fazer isso, ainda mais municiado por Alisson, que, cara, o Alisson tá igual o Alan Franco. Eles jogam só pra bem. Eles não caem de rendimento, eles estão ali jogando bem, os dois. Jogo após jogo. O Alisson na dinâmica dele, o Luiz Gustavo ali na dele, até porque o Inter também não jogava com meia. O meia do Inter característico, que era o Alan Patrick, ele sente e sai com 2 minutos de jogo. Ou seja, o Luiz Gustavo tava com a vida fácil ali. Era um atacante pros 2 zagueiros, o ponta direita pro Wellington, o ponta esquerda pro Igor Vinícius, e aí ele tinha Alisson e Lucas. Se o São Paulo mantém Luiz Gustavo e Lucas em campo com Ferreira e Eric, irmão, era outro jogo. A gente ia começar talvez a incomodar os caras e eles iam diminuir o ritmo. E outra, o Luiz Gustavo, nego velho, se ele visse que ia dar ruim, que ele ia precisar de ajuda, ele ia chamar o Ferreira, ele ia chamar o Eric, ele ia reposicionar o Lucas. E a gente ia conseguir se fechar igual com qualidade de saída. Mas primeiro ele tira o Luiz Gustavo para pôr o Galopo, que muda completamente a estrutura do meio campo. Depois ele tira o Lucas. Mano, eu não entendo. Não entendi. Luiz E Gustavo. a saída do...
Perdão, pode falar. Pode falar, Bernardo. Não, é porque quando ele tira o Luiz Gustavo, ele acaba tirando o último passe, né? Porque O Luciano primeiro não tem passe, esse no último caso, passe, né? né? Que é o passe da saída. Mas é porque teve alguns momentos que o Luiz Gustavo tava quase como um 10 ali, fazendo o último passe, tentando encontrar o Lucas, né? Por causa do espaço que ele tinha, que o Inter jogava com 3 homens de meio campo bem recuado. O Bruno Henrique, o Thiago Maia e o outro menino lá que tomou o cartão amarelo, eles são 3 volantes. Então eles se posicionavam lá atrás. Ele abria espaço pro Luiz. E aí o Isso. Luiz e o Alisson tinham a opção de carregar um pouco mais a bola. E eles carregavam. Só que a hora que o São Paulo encontra o mais o Lucas por dentro, que começa a criar, que tem o Ferreira e o Eric, ele já tinha tirado o Luiz Gustavo e ele tira o Lucas. E aí ele coloca o André ali para fazer uma função no meio-campo que não é a dele, não é a dele ali. Não, tipo, cara, tirar um jogador de função ali não dá. E depois ele coloca, faltando o quê? 4 minutos para acabar o jogo, o Juan, lá na do Caleri. Que também, tipo, Me preocupa que ele continua sacrificando, né? O melhor jogador do time numa posição que ele claramente não rende, Não, né? aí Tão outra. bem quanto ele consegue render no meio, que é o Lucas, né? Exatamente. Agora a pergunta minha pro torcedor fanático, vocês, o meu bonde. Entre Lucas e Luciano, que eu sou fã, tá? Não é uma crítica. Eu só acho que o Luciano, fora de posição numa função diferente, ele não rende. Pro torcedor, quem vocês acham que rende mais por dentro? Lucas ou Luciano? Lucas 10 vezes. Lucas. Cara, não sou. Desculpa. Mas você que vem aqui achando que eu vou criticar, a gente tá vendo o mesmo jogo. A única diferença é que vocês estão achando que eu tô criticando, eu não tô criticando, eu só não tô entendendo, cara. Ô, E- Wilson, Né, só eu ia fazer uma pergunta. É que quando ele tira o Luiz Gustavo tava com amarelo, né? Será que também ele não pensou nisso? Tipo, estamos com um amarelado, um cara defensivo, que estava indo pra frente, mas é um cara defensivo. Mas é a primeira bola do Galopo, ele faz uma falta e toma amarelo, então ele teria que tirar o Galopo também. E aconteceu a mesma coisa quando ele tirou o Bobadilha lá com o amarelo. E o Galo Exatamente, pintou com o amarelo. cara, eu acho que isso, tipo assim, o empate contra o Inter fora, lá em Criciúma é ruim? Não, não é ruim, mas poderia ter sido melhor. Aí, tipo assim, aí eu tava vendo a live agora do Arnaldo e do Arnaldo Tirone, Tirone. do Arnaldo Tirone, que eu sou fã. E eu vi uma galera falando no chat, ou até eles falaram, ele tenta ganhar o jogo. Não, comentário, desculpa, não foi eles que falaram. Foi um superchat, alguém do chat falando assim, ele comete o mesmo erro que o Rogério Ceni, ele tenta ganhar o jogo. Oi? Mas não é pra ganhar o jogo? Tipo, você ir jogar fora contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra, sei lá, o Botafogo que tá bem, sei lá, um outro time que tá bem, que eles estão no momento melhor, beleza. Cara, a gente tá 10 jogos invicto. A gente não perde. Não tem um time numa situação melhor que a nossa. Beleza, mesmo se tivesse, vamos ver o jogo. O Inter arrumou o que contra nós? Nada. O Inter tava oferecendo o quê? Tipo, perigo de gol? Não. Tinha um camisa 10 ali que tava deitando no Luiz Gustavo, ele perigava ser expulso? Não. Tipo, ele fez uma leitura que não foi só eu que não entendi, uma galera não entendeu e ninguém perguntou pra ele na coletiva. A coletiva não perguntaram pra ele porque que ele tirou Luiz Gustavo e Lucas. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Se, né, você falando, já que tá falando da análise, né? A pergunta que eu tenho para te fazer é se nós, torcedores, né, que a gente acaba tendo um olhar um pouco mais enviesado, né, já que é o nosso clube, enfim. Mas eu pergunto se a gente tem que se preocupar de o Zubeldia estar trocando qualidade por intensidade ou por uma trocação, não sei. Tanto no meio campo com essa escolha do Luciano, já que não é um cara que faz esse último passe, né? A gente viu o Luciano errando diversas vezes. Você acha que o Zubeldia ele tem feito isso em detrimento de uma qualidade técnica maior? Eu acho que sua pergunta é meio contraditória, Bernardo, porque
trocar Certo. qualidade por intensidade, colocar o Luciano de 10, o Luciano não tem intensidade. Eu não Mas vejo é o porque ele entrega Luciano um com pouco mais intensidade. fisicamente, né? Eu acredito que o estilo dele é intenso, fato. Tudo que mostram pra ele é de uma intensidade. Ele vai e participa do aquecimento, ele vai dar pique atrás do Luciano. Então ele se demonstra uma pessoa intensa. Dito isso, se aí pro torcedor que você disse, cara, o torcedor tá com ok com sofrer o jogo inteiro e ganhar o jogo, fazer um ponto e ir chegando. E, mano, pra mim tá suave também. Eu não tenho problema nenhum contra isso. Agora, não dá pra gente. Dito isso, tamo invicto, com os mesmos números do Dorival. Ele pode ir lá na Neoquímica Arena, ganhar dos caras, afundar mais ainda os caras e tal, beleza. Agora eu pergunto, tá? Sem ser tão clubista, olhando a parte tática de dentro do campo, qual foi o jogo desde a era Zubeldia que a galera teve uma impressão de tipo, caramba, nosso time tá voando? Tirando os 2 jogos contra o Águia de Marabá, né? Com todo respeito ao... E, cara, eu não considero o Barcelona o primeiro jogo porque ele chega no sábado. O primeiro jogo dele é na quarta. Se teve uma galera que falou semana passada que ele não tinha condição de conhecer o grupo, vocês não vão falar que contra o Barcelona foi culpa dele, né? Que ele deitou nos caras lá, porque ele tava 3 dias no São Paulo. Então, tipo assim, qual foi o jogo que vocês viram um trabalho tipo, putz, tamo de moto, tamo jogando fino? Eu ia falar o jogo do Palmeiras, mas foi o segundo jogo dele, né? Eu acho que esse foi o único jogo em que ele pensou, ainda que por menos de 10 minutos, foi o único jogo que ele ainda pensou em ter um pouco de qualidade no meio campo, quando ele colocou o Rames Rodrigues. Depois disso, né, ele abdicou de ter qualidade no meio campo. Ele tentou qualidade por 5 minutos, né? Isso, mas você acha que o Inter, de alguma maneira, também não surpreendeu o São Paulo? Porque, assim, quando o time da casa é da casa, geralmente ele propõe um jogo, né? E me parece que o Inter também não queria jogar, de jeito nenhum. Cara, mas o Inter... Mas é aí que tá, o Inter tava com 4 ou 5 desfalques. Não, o São Paulo também tava. Quem? E acho que tem outros fatores também, Quem né? tava desfalcando o São Paulo? Se esse não for perto, só tá sem o Rato. Não, quem tava jogando com o Zubeldia era o Bobadilha. Ah, não, pera. Eu não. Se o Bobadilha joga, era perigoso ser pior. Ah, o Rafael só, mas. Eu tô falando, esse pra mim é o time ideal do São Paulo com o Rato na ponta direita. Ele tá praticamente com o time titular inteiro. Agora o Inter tem 5 desfalques e o Alan sente com 2 minutos. E aí o Inter surpreendeu o São Paulo. Campo, né? Hã? Fora envolvido as questões extra-campo, né? Tudo que aconteceu com o Internacional, eles não estarem jogando. Eles perderam 2 a 3 semanas lá com os problemas e tal, não sei o quê. Então, era pro São Paulo aproveitar desse tempo que ele tá treinando a mais e impor um ritmo até mais forte. Mas o São Paulo continua esperando, cara. Eu não entendo. Aí, beleza, quer esperar? Quer esperar fazer gol e dar certo? Suave. Pô, tamo no melhor dos mundos, tamo invicto. Agora, poxa, a hora que a gente melhora, os nossos 2 melhores jogadores em campo sai? Foi isso, mas claramente, então, esse é o estilo de jogo dele, e mesmo que a gente venha aqui e fala, pô, não gostamos desse estilo de jogo, ele vai jogar assim. Então vocês conseguem ver a mesma coisa que eu. Que ele sim. Independente de onde for, o campeonato que for, ele vai jogar assim e azar. Porque a gente vê o próprio Carille, né? Que ele tem aquela fama de retranqueiro, etc. E ele também tá nem aí. Tipo, ele joga daquele jeito, ele adotou aquilo como um estilo de jogo. Talvez esse seja o estilo de jogo do Zuba. E pelos números que vem, 3 empates, se não me engano, né? 3 ou 4 empates. Sei lá, eu sei que ele tá 11 jogos invicto. Sim. Aí até poucos empates e muitas vitórias. Então, talvez esse seja o estilo de jogo dele, né? Então a gente não tem muito que... Talvez falar, ele precisa melhorar isso. Mas não vai precisar melhorar porque é o estilo de jogo dele, entendeu? Não, eu entendo. A única coisa que eu não entendo é porque ele tira o Luiz Gustavo e Lucas. Eu já aceitei essa parte. Eu não tô querendo que ele vire o Fernando Diniz e saia tocando. Eu aceitei, eu acho que o torcedor que hoje se apoia nos números, na ótima campanha, no ótimo início de trabalho dele,
depois não vai poder reclamar. Ah, ele não tenta nada diferente. Ai, o São Paulo faz isso. Ai, o São Paulo faz aquilo. Ai, ai, ai. Não, é isso. Então a gente sabe que vai ser isso o trampo dele. Vai ficar ali se defendendo. Espere e sai na boa. Vocês estão ok com isso? Tá claro isso pra todo mundo? Se tiver claro pra todo mundo, irmão, eu só. A minha questão aqui não é nem o estilo de jogo. Eu só não entendi o porquê de Lucas e Luiz Gustavo terem saído. É isso. Você acredita que o São Paulo melhorou defensivamente? Cara, se você vê que o São Paulo não tá 1 gol a 5 jogos, que o Alan Franco, que é um cara que não tava jogando, tá jogando e é hoje um dos principais pilares defensivos, junto com o Alisson, junto com os meninos do lado e tal, melhorou muito defensivamente. Não toma mais os gols que tomava. Pode ser o efeito do Zubeldia, da intensidade dele? Pode. Pode ser pelo fato do Alan Franco ter começado a jogar? Pode. Pode ser por uma série de coisas, mas melhorou. Não tem como falar, não dá pra vir aqui e falar, não sei o quê. Não, ele melhorou. Uhum. Então, ele tipo, só ainda não encaixou esse meio campo, né? Ele ainda não... Eu acho que ele não achou o meio campo dele. Assim, eu acho que hoje ele achou o meio campo dele. É Luiz Gustavo e Alisson. Independente do Bobadilha estar aqui ou não, porque o Bobadilha, de todos os jogos que ele teve a oportunidade de jogar de titular, o Luiz Gustavo foi o melhor em todos. Aí acho que foi até você, Bernardo, que falou, mas é fácil entrar e jogar 20 minutos todo jogo e ir bem. Tá, pode ser que seja mais fácil. Na minha opinião, com a minha experiência, é pior entrar depois. Mas se na sua opinião valeu, valeu. Hoje, contra o Inter, o Luiz Gustavo tava numa elegância ali no meio campo que dava até gosto. Aí ele sai. Ué, não entendi. Por que ele saiu? Aí entra o Galopo. Aí muda total a estrutura tática do time. Mudou completamente. São Paulo... E o Galopo entra mal também, né? Mais uma vez o Galopo mal demais. Cara, bem ou mal assim, ele entrou. Mudou a cara do time, mudou a formatação dentro de campo. Aí, tanto é que Ferreira e Eric pararam de ser tão acionados. Aí ele tira o Lucas e põe o André. Tipo, eu não entendo o porquê os caras, tipo, tira o Caleri e põe o André. Ele dá mais opção pro Lucas. Aí ele tira o Lucas, põe o André. Então, tipo, o André recompõe no meio campo pra ser o segundo atacante. Será que é isso? Só pode ser isso, cara. Não tem outra explicação. Só que o fato dele tirar os dois melhores em campo hoje, eu não entendi. Não entendi, porque, tipo, a gente não tava jogando um amistoso para um jogo principal. Não era uma Copa do Brasil com a classificação garantida para um principal. Era um 0-0 contra a difícil equipe do Inter, que valia 3 pontos, os mesmos 3 pontos que vale no Clássico. Então, tipo assim, essa é a única questão. Se todo mundo entendeu que o São Paulo vai esperar para sair no contra-ataque e tentar matar os jogos assim, beleza. Se todo mundo vê a mesma coisa que eu vejo, que o Lucas rende mais por dentro do que por fora, suave também. Agora, o fato da leitura de jogo dele, ele tirar os dois melhores em campo, me pega muito. Isso, mas na hora que o Ferreirinha e o Eric, na sua opinião, tá? Depois o André Silva entrou faltando 10 minutos pra acabar o jogo. Você acha que ele não tentou fazer algo diferente? Tentou, mas aí ele tenta fazer algo diferente e mata a própria substituição dele, tirando o Luiz Gustavo, que é o cara que inicia os passes, que era o cara que ia achar Ferreirinha e Eric. Aí ele matou na hora que ele pega o melhor jogador dele fora de posição, põe na posição certa, dá um momento pro melhor jogador dele no jogo, que o Lucas tem uma chance clara de gol e não faz. A hora que o Lucas começa a engrenar, ele tira também o cara. Aí automaticamente, tirando Lucas e Luiz Gustavo, ele mata Ferreira e Eric. Porque a bola para de chegar, os moleques começam a correr só pra trás. Então, tipo assim, sim. Ele tenta ganhar e destenta depois. E na substituição. Eu não entendi. E acaba anulando o que ele faz. Né? Exatamente. Sim. Ele faz uma parada top, que tipo, caramba, o Zuba tentou ganhar, tamo junto. Se ele perdesse, porra, Zubão, tentou ganhar suave. Mas eu acho que foi na mesma hora que entra Ferreira e Eric e Galopo, não foi? Na primeira substituição ele muda 3.
aos 70 minutos do segundo tempo. Isso Então, mesmo. e aí ele dá 20 minutos pros caras, mas tira o principal articulador, o que o cara faz a transição. E aí, 10 minutos depois, ele tira o outro principal meio atacante. Eu falei, ué, entendi. Mas, né, estamos invicto, continuamos invicto, vamos pro clássico invicto. E aí, cara, a chance de bater nos caras doído, porque os caras estão numa draga extra-campo. Estão com desfalque dentro do campo. É a chance de bater nos caras lá dentro e agravar a crise. Chance melhor que essa não vai ter, cara. Você acha que se o Luiz Gustavo estiver bem fisicamente, você acha que ele vai ser titular contra o Corinthians em Itaquera? Se o Luiz Gustavo não teve uma lesão muscular grau 12 e ele não for titular, mano, alguma coisa tá errada, desculpa. Porque o Corinthians também não joga com... O Garro não joga. Os moleque lá, ele não joga com meia, criador, fumaça. Se tá o William caindo de 10 ali por dentro, Alan Patrick de moto, se é o Rames Rodrigues de 2014 na Copa, beleza. Luiz Gustavo Nego Velho tem 39 e não vai aguentar a função dos caras. Se é o Rafael Veiga ali flutuando o tempo inteiro, tá beleza, não vou arriscar, que eu não sei a situação do Luiz Gustavo. Agora, cara, se ele não jogar contra o Corinthians ali, o cara que dá qualidade de saída, se ele não começar com o Lucas de 10 ali mais centralizado, mano, os moleques tem que estar com uma lesão cabulosa pra não começar o jogo. Aí eu vou entender menos ainda. Ou isso, uma informação que o Corinthians acho que talvez o jogo mais difícil, né? Entre aspas. Porque eu acho que é um clássico um pouco mais complicado. Depois o São Paulo pega o Cuiabá em casa, depois o Vasco e o Criciúma. São equipes que estão... o Criciúma mais ou menos, né? Mas o Vasco e o Cuiabá são equipes que estão brigando para sair da zona, né? Rebaixamento. Isso, Então, assim, ele vai ter 2 jogos, assim, entre aspas, fáceis, né? Então, mas o entre aspas fácil dele, que a gente viu até agora, ele vai esperar igual. Não vai esperando que ele vai ter 89% de posse de bola contra o Vasco. Não vai. A não ser que o Vasco tenha um jogador expulso com 5 minutos. Não vai, esquece. Ele joga desse jeito. Os caras, o Criciúma, o Vasco, o Palmeiras ou o Flamengo, passa da primeira linha, todo mundo dropa, vem pra trás e espera. E aí, mérito dos moleques defendendo ali. Aí, se contra, sei lá, depois do Corinthians é quem? É o Cuiabá, do Morumbi. Em casa. Morumbi. E depois? Vasco fora. Se contra o Vasco fora ele resolve poupar o Luiz Gustavo e o Lucas, aí, irmão, aí nós estamos juntos. Aí os moleques estão numa sequência de 4 jogos desgastantes, criou ali um cansaço muscular e tal. Tô pensando já na Libertadores, num longo prazo para fazer a manutenção. Aí suave. Aí não sou eu que eu vou entender completamente. Agora, hoje, vindo de 2 semanas para trás, que era pros moleques tá na ponta dos cascos, a 200%, tirar os caras, desculpa, não entendi. Se eles não iniciam o jogo contra o Corinthians de novo, vou entender menos ainda. Ele quer poupar os caras contra o Corinthians para jogar contra o Cuiabá? Ué, aí alguma coisa tá errada. Você não acha que é um problema o São Paulo adotar esse estilo de jogo contra o Corinthians? E ainda mais que o jogo vai ser em casa? Porque esperar o Corinthians eu acho que não é muito interessante, né? Ainda mais num jogo lá em Itaquera. Cara, levando em consideração que ele esperou o Tadjeres precisando ganhar para ser primeiro da chave, dentro do Morumbi com 50 mil, ele vai esperar o Corinthians do Neoquímica Arena, certeza. A pergunta é, talvez ele saia desse esquema desse, às vezes 2 linhas de 4 com 2 atacantes, às vezes um 4-2-3-1, dá a entender, o que dá a entender dele é assim, sem a bola ele faz 2 linhas de 4, bem feitinho assim, ó, pra quem tá vendo na câmera, e 2 caras na frente, bem pertinho as linhas, e ele se defende e tipo assim, os caras até passam numa pressão inicial, mas depois todo mundo vem pra trás. Sem a bola, ele meio que ele abre o time e ele entra num 4-2-3-1 com quem tá ali no segundo atacante caindo por dentro para ocupar um espaço sendo opção. É isso que dá a entender na maioria das vezes. Se ele contra o Tadjeres
dentro do Morumbi, na frente de 55 mil pessoas, precisando ganhar para ser primeiro, esperou, contra o Corinthians ele não vai agredir. Talvez ele entre com 3 volantes. E aí numa formação diferente. E aí, mas aí que seja Luiz Gustavo, Nestor e Alisson. E aí ele coloque, sei lá, o Rato, que tem uma recomposição boa. O Lucas pela esquerda, que tem uma recomposição boa. E aí ele fecha todo mundo ali. E aí ele... Como o Corinthians tem 3 volantes, uma galera que tipo... é mais de passe e tal, ele dá uma embolada por dentro, assim, obriga os caras a ir pro canto, ir pra fora. Talvez, mas depois do que a gente tá vendo nesses últimos jogos, ele talvez entre com a mesma linha de 4, 2 linhas de 4, os de Igor, Arbo, que tá com bolha, essa bolha do Arboleda aí deve ser bolha no osso, porque, pô, pra ele sair do jogo último e não jogar agora... Deve ser uma bolha cabulosa, deve ser a bolha da SpaceX. Porque, mano, essa bolha aí tirou o cara de 2 jogos, que loucura. Aí vem com o Arbo, o Alan e o Wellington. Ele vem com o Luiz Gustavo e Alisson. Nestor pela esquerda. Quem vai ser o cara da direita? Aí fica naquela. Se for um cara pra ajudar muito e fumaça, que esteja jogando, na cabeça dele pode ser o Juan. Ele colocar o Lucas ali, desculpa, é desperdício. O Lucas já mostrou que rende muito mais por dentro, ali como segundo atacante. E o Caleri, que é o capitão dele. Se na cabeça dele também, o Lucas, gigante, com a história que ele tem dentro de São Paulo, o Caleri é capitão, o Caleri tem uma moral gigantesca com ele. É o Caleri, o Lucas e mais 10, mais, sei lá, 8, 10, sei lá quantos são. Mais 9. Voltando um pouquinho para o jogo do Internacional, eu sei que não foi um jogo muito vistoso, né? Um empate sem gols. Mas para você, teve o melhor em campo? Cara, do lado do São Paulo? Um de cada setor. O Alan Franco do setor defensivo, que ganhou cara, o Alan Franco é muito forte. A consciência dele defensiva é muito boa. Ele é muito forte, é muito seguro. Ele dá a impressão... Cara, o Miranda é muito mais zagueiro que ele, com todo respeito ao Alan Franco, mas eu sou muito mais o Miranda do que ele. Só que ele dá a mesma impressão do Miranda, ele não parece que ele tá em perigo. Ele tá suave ali, defendendo, ali tranquilão, na boa, firme. E é muito assim, se a bola vai pro lado do Alan, tá suave. O Alan, ali não vai arrumar nada. E aí... Demonstra confiança, né? Muito seguro, né? Muito. E aí o Luiz Gustavo, que tava ali mandando no meio campo, saía do jeito que queria e dava, mas saía. Achava curta, achava longa, achava todo mundo que tinha que fazer, tranquilinho também, numa elegância braba dele. E o Lucas, quando movimentava para dentro. O São Paulo tinha uma luz. O Lucas pegava na bola ali um pouquinho mais para dentro ainda pelo lado direito, ele acha o Caleri no gol anulado. O Lucas, puxando um contra-ataque pelo meio, tem 2 chances claras de gol no mesmo lance. Ele chutou, voltou, ele chutou de novo, o goleiro pegou. Então, tipo assim, cara, se esses 3 jogadores hoje eram os pilar dos 3, ele tirou 2. Não entendi nosso Zuba. Mas é isso. É isso. Dito isso, deixem o like. Dito isso, se inscreva no canal. Até você que não gosta de mim, se inscreve. Aí você vem aqui cornetar mais. E você que gosta, se inscreve também. E você que gosta e quer ver o jogo com a gente, se inscreve no canal, vire membro da Altra e a gente assiste o jogo no boteco. Domingo a gente vai tentar fazer com narração. Vocês preferem boteco fechado no nosso jeito ou aberto? Boteco. Aí, ó, o boteco tá ganhando. Então, Nico, tem uma boa e má notícia pra te dar, parceiro. Dito isso, rapaz. A mesma notícia que o Ramos recebeu, né? Do mesmo endereço de e-mail. Enfim. Mano, dito isso, rapaziada. Curte, comenta, compartilha. Domingão, ó, tem Boteco da Alta. Nós estamos juntos no clássico aqui de novo. E o bicho pega no boteco. É nóis, tamo junto. Fui.